Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, pessoal! Essa aqui é a minha 8ª orientação para o Programa Vocacional. E dessa vez o formato é um pouquinho diferente. Eu queria dialogar com vocês sobre a importância das artes negras, da dança negra. Quando eu falo dança negra, é realmente porque são danças no qual eu trabalho, né, nesse campo de corpo em diáspora, danças que vêm da diáspora africana, tanto na matriz como no movimento em que os negros foram indo para outros lugares do mundo e lá criando novas estéticas, né? Então, eu parei um pouquinho para pensar na importância de antes mesmo de entrar em discussões específicas, em técnicas específicas, né? Conhecer novas estéticas aí de dança, que a gente pudesse falar um pouquinho, ou pelo menos refletir um pouquinho sobre o lugar das danças negras e o que nos motiva, né? Os nossos reais interesses em aprender mais sobre essas danças. Porque historicamente a gente tem um movimento de apropriação muito forte sobre as danças negras, sobre a arte negra e o uso, realmente a objetificação dos corpos negros, né? Retendo ali o que é necessário e depois descartando, visto aí o número de genocídio que acontece diariamente desses povos. Então é muito importante a gente pensar, até mesmo pelo primeiro vídeo que eu fiz, quando eu disse que a arte não é isenta, é importantíssimo o nosso comprometimento e esse comprometimento de pensar mesmo qual é o lugar que eu quero ocupar, aprendendo mais sobre isso, experimentando isso no meu corpo e sabendo que muitas pessoas pretas, elas são violentadas, ela tem os seus corpos, sua mente violentada por vivenciar aquilo que criam, vivenciar sua própria cultura. Enquanto pessoas brancas têm o privilégio de vivenciar isso de forma livre e da forma com que quiser, aí, colocando os limites que quiser. E isso muitas vezes gera o silenciamento e o apagamento histórico, esvazia essas movimentações do seu real significado. E isso é uma questão muito séria, é uma questão que a gente precisa pensar sobre, a gente precisa discutir a respeito, porque são vidas e essas vidas importam muito antes de ter esse movimento que a gente vivencia agora, já era dito isso, né? Então, vamos trazer aqui para o nosso campo da arte também, do corpo. Esse corpo que é um instrumento político a partir do momento que ele é lido e essa leitura faz com que ele perca direitos e que ele viva em constante modo de resistência pela vida, pela oportunidade de ocupar espaços. Então, olhando, por exemplo, por muito tempo, eu posso colocar a minha própria experiência, que por muito tempo eu desejei fazer um curso superior de dança, por exemplo, mas sempre que eu ia olhar a matriz curricular desses cursos, pouquíssimos tinham incluso ali informações sobre danças negras. E quando tinha, né, era um balaio onde todo mundo era jogado junto. E isso é uma outra questão que a gente precisa também ter uma certa preocupação, um certo olhar, né? Por isso que eu falo tanto na responsabilidade de quem ensina. Vivenciar essas danças, experimentar essas danças enquanto dançarino é uma questão. Enquanto professor, enquanto multiplicador de conhecimento, é outra questão, porque nós vamos formar, né, ou pelo menos
Seremos os instrumentos que vão facilitar com que essas pessoas tenham acesso à informação e é extremamente importante esse lugar de como a informação é passada. Se ela é passada de forma vazia, de uma forma que realmente não valorize as pessoas que criam, que não valorize o significado dessas criações, as pessoas que vão reproduzir isso vão reproduzir igual, e quanto mais reverbera isso para outras pessoas, mais vazio vai ficando os seus significados. Então, esse lugar, o lugar que eu me coloco agora enquanto orientadora, é esse lugar que traz essa preocupação de nos conectar com essa ancestralidade, de nos conectar com a importância dessas artes, com a importância desses corpos, perceber que a própria existência desse corpo já é uma criação artística, né? Por quê? Porque toda movimentação, ela tem uma base inicial no cotidiano dessas pessoas, naquilo que elas vivenciam ali no dia a dia. Então, dentro do dancehall, nós começamos aí com uma base de movimentação, mas nós já vamos partir para alguns movimentos, alguns passos que eles literalmente falam sobre o dia a dia dessas pessoas, sobre passar pano, sobre varrer, sobre o nascer do sol, sobre trovão, sobre chuva, sobre uma flor nascendo. São coisas do cotidiano e que é óbvio, a partir do momento que você vai experimentando, você vai deixando o seu corpo em conexão com a música, outras estéticas vão sendo criadas, e hoje o dancehall ele já é vivenciado no corpo de uma outra forma, a relação dele comercial é uma outra questão também, e isso acontece com muitas outras danças. Mas é importante a gente perceber qual é a base, de onde ela veio, qual é a raiz. Então, eu queria muito deixar essas questões para vocês de onde é que está onde me encontro com esse interesse em conhecer mais sobre cultura preta, essa liberdade que eu tenho de experimentar com meu corpo, de criar com meu corpo, ele reverbera para a liberdade de outros corpos. As minhas ações, a minha arte, ela gera espaço e ela gera a manutenção do espaço para que pessoas pretas tenham acesso e consigam compartilhar isso, trocar isso também. Os lugares que eu frequento, ele tem representatividade de pessoas pretas. As pessoas com as quais eu busco aprender, elas têm esse comprometimento de falar sobre quem são os criadores, de falar quais são os significados dessas movimentações. Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Quem são as pessoas que eu busco aprender a respeito disso? São pessoas pretas? Porque nós estamos falando de cultura preta. É claro que nem sempre vão ser pessoas pretas falando sobre cultura preta. Mas se eu tenho pessoas pretas falando sobre isso, por que elas não são uma prioridade? Por que elas não estão em lugar de protagonismo no ensinamento dessas culturas? Então, esse primeiro momento aqui eu gostaria de realmente deixar essas reflexões para que a gente consiga avançar. E aqui na descrição eu vou deixar 2 textos também para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E vou deixar um vídeo também, tá? E eu gostaria muito de receber o feedback de vocês para que a gente consiga trocar um pouco sobre essas questões. Obrigada.